Olá, este é o Boletim do Observatório da Comunicação Institucional, um programa voltado para as percepções sobre a comunicação de uma forma ampla. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto e aqui nós trazemos os destaques do portal OCI. Bom, professor, vamos falar então de destaque? Hoje o nosso programa é sobre ESG, uma sigla que está aí na crista da onda, seja para comunicador, seja para não comunicador. Bom, selecionamos dois textos. O primeiro deles, que é da coluna Comunicação, Relacionamento e ESG, eu trago aqui a coluna da Carolina Denardi. Carolina, que é uma colunista recente, né, professor? Sim, uma entusiasmada colaboradora aí do Estado de São Paulo. Ah, que legal. Bom, o tema hoje sobre ESG, que fala das práticas ambientais, sociais e de governança, é trazido aqui no texto dela de uma forma muito interessante, no sentido da gente pensar que, para além do discurso, tem o que se faz dentro da organização. Então, muito mais importante do que dizer o que se faz é fazer de forma muito bem feita, né? Ela coloca aqui muito bem que a reputação ela não vem só do discurso, mas muito pela prática, né, professor? A partir de então, ela traça um texto aqui muito bem explicado sobre essa relação do ESG com a reputação, e ela apresenta essa importância não só do comunicador, né, mas da empresa de uma forma geral, se relacionar e, de fato, executar um programa ou as políticas, né, as práticas de ESG, de uma forma muito consciente, de uma forma muito coerente com o discurso da organização, né, com a realidade da organização. Partindo disso, professor, te pergunto, o senhor está de acordo com essa afirmação? Olha, é muito importante nós tratarmos sempre da sustentabilidade, né? Porque o marco desse trinômio, né? ESG, que é um termo, são termos em inglês, né? Environment, Social e Governance. E que algumas publicações colocam em português, né, ASG, né, Ambiental, Social e Governança. E o parâmetro, o que está por trás disso é uma preocupação global com Uhum, sustentabilidade. Traz para nós a importância de duas coisas: a comunicação interna, e eu vou explicar por quê, e a participação da comunicação na gestão, que é uma bandeira do observatório. sim. Né? Qual é a nossa bandeira principal? Mostrar para o mercado o papel que a comunicação tem a jogar na governança, que é alguma coisa que está sendo sentida neste momento no meio dos gestores, porque até então, falar até a década passada, até o final de 2020, a gente ainda havia uma visão de que a gente estava na periferia da decisão. A comunicação está hoje no centro Sim. das preocupações dos gestores. Então, veja, se esse profissional ele tem a capacidade de auscultar os problemas que chegam pelos canais de reclamações, saques, né? E ele tem assento no board decisório, ele vai dizer aos seus colegas necessidades de mudança nas práticas, mudança lá no atendimento, lá na ponta. Vai fazer isso através da comunicação interna, né? Vai participar da gestão e comunicar internamente. Aí nós vamos verificar se esses procedimentos são implementados. Né? Você tem lá um saque com 3 pessoas atendendo, ou então uma unidade automática de atendimento. Né? Aí você diz, não, nós temos que dobrar o time de atendimento e temos que contratar também um atendimento automático para as questões mais banais. Porque hoje a gente, às vezes, está com muita dificuldade de falar com pessoas nas empresas. A gente está falando com bots, né? Então, aí a empresa implementa essa melhoria. Aí você vai lá e diz que Sim. implementou. E o nosso lema, né, no observatório, está escrito lá, muito além do discurso. Então, a gente tem que ir muito além do discurso, porque falar bonito é fácil. Difícil é fazer as coisas
funcionarem bem, atenderem bem o consumidor, o cliente. Essa que é a grande dificuldade. Sim, e de fato estabelecer discursos melhores, estabelecer debates sobre o tema que tenham realmente como base uma ação, né, professora? É o que o senhor disse. A gente tem que fazer todo o trabalhinho interno, né, a ação toda interna, para de fato depois publicar, né, publicitar isso. Eu A acho gente que entra no fim, veja, a gente entra nessa hora da publicação, da publicização, que a gente ouve também esse termo, a gente entra tecnicamente, quem cuida da comunicação. Mas terá que ter entrado antes, porque, porque auscultou o mercado, é a função de ombudsman, ombudsperson, que muitas vezes se esquece, que é um perfil talhado para relações públicas. Né? Ouvir o que está se passando lá fora, escutar, como se diz hoje, as dores, né, hum, que estão impressas nas reclamações e tornar isso procedimentos melhores, melhores práticas administrativas. Por isso que também tem que ter um bom conteúdo de administração nos cursos, para que sim, você se sinta dentro da empresa falando com contas a pagar, contas a receber, contabilidade, RH, financeiro. Você tem que transitar na empresa, né? E nossa formação, que é holística, né, ela sempre foi mais apropriada para isso. O RP sempre foi formado para ser consultor, para ser profissional liberal. Então, está sopa no mel para essas pessoas que gostam de comunicação, mas não querem ser nem jornalistas, nem publicitários. Essas pessoas estão querendo falar de comunicação organizacional. Então, elas estão afim dessas questões. Se não estão, então aí a pessoa tem que ver, ela está um pouco fora do esquadro. A gente precisa saber quais hum. são as nossas aptidões, os nossos gostos, para que a gente trabalhe com prazer, né? Não fique só cumprindo tabela. Sim, sim. Faz todo sentido. Identificar o relações públicas realmente como essa pessoa que faz toda a liga, né? Dentro de SG, super vai ao encontro, né? Lógico, existem diversas profissões que podem se enquadrar dentro de um projeto de ESG, mas o RP, de uma maneira muito ampla, é totalmente capacitado justamente porque ele trabalha com essa questão dos relacionamentos e também com a relação de discurso e prática, né? Para não ficar, porque a publicidade é a ponta do iceberg da representatividade da empresa dentro do ESG. Né? Na verdade, todo o trabalho é o interno, é a realização daquela ação, a realização daquela meta, enfim, dentro do ESG. Então, acho que faz todo sentido a gente trazer, inclusive, a profissão como um grande ponto da atividade do ESG dentro da organização. Eu ainda vejo muita discussão sobre a questão do mercado, da ocupação de postos que seriam, digamos, dirigidos, deveriam ser dirigidos a RP e não são. Eu acho isso uma visão um tanto quanto míope, pelo seguinte, e aí eu estou alinhado com o pensamento antigo do professor Roberto Porto Simões, que é minha referência lá do Sul, né? Infelizmente já falecido, mas que temos material dele no portal do Observatório. Vale a pena pesquisar. Checa. Coloca lá, Roberto Porto Simões, lá na linha de pesquisa, que você vai encontrar coisas lá. Inclusive, depoimentos que ele deu só para nós. Enfim, então, o importante no nosso caso é a formação. A nossa formação é diferenciada. E ela dá até o direito da gente ter um registro profissional. Temos uma carteira profissional, né? Uma carteira de identificação. Você não precisa apresentar sua carteira de identidade ou RG. Você apresenta sua carteira profissional. Isso é uma coisa que o médico faz. Vai tomar um avião, o cara não dá a carteira de identidade, ele dá a identidade profissional. O advogado entrega a carteira da OAB, ele não vai para o RG. E nós temos isso também. Isso nos identifica, nos diferencia. Agora, há milhares de empregos que não têm a denominação relações públicas, muitas vezes nem procuram relações públicas nos seus anúncios. A gente tem que ir lá e entrar no processo de seleção
e fazer valer. Muitas Exato. vezes, alunos meus participaram de processos assim, e depois de um ano trabalhando, é que o sujeito chegava ao chefe e falava assim, mas você é formado em quê mesmo? Mesmo. São relações públicas. Puxa vida, então traz um colega lá da tua escola, porque isso que é escola, Uhum. formar perfis de um certo tipo. Traz um colega seu lá para começar aqui com a gente. É isso, é a nossa atuação que faz diferença, não é uma carteira. Então, enfim, é um debate que ainda está presente e que eu respondo assim: o diferencial é a formação. Sim, sim. Bom, a conversa está muito boa, mas, professor, vamos segurar rapidinho aqui, pessoal. A gente volta no próximo bloco. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Bom, voltamos para mais um bloco desse programa que hoje está falando sobre ESG e tem assunto para falar sobre, ainda mais quando a gente relaciona relações públicas com ESG. Bom, professor, trago mais um texto aqui, muito interessante também, que fala sobre como que as empresas, né, como que empresas comunicam ESG, mas poucas de fato dialogam com a sociedade civil. É um artigo da agência Llorente Cuenca, e é muito interessante porque o texto traz o seguinte ponto. Estamos falando o suficiente sobre ESG? E se estamos falando o suficiente, onde que estamos falando, né? O texto traz bastante essa questão de que o diálogo sobre o tema está muito mais voltado nas redes sociais ali para o LinkedIn, e ainda assim os diálogos, as conversas sobre, elas ainda estão num ambiente um tanto que superficial. Ou seja, o texto diz que é importante que a gente tenha assim esse diálogo, não só dentro, né, com outros profissionais, mas também com a sociedade de uma forma geral, mas que a empresa precisa ter também discursos e conversas e diálogos mais profundos sobre o tema. Primeiro, para não cair sempre na mesmice, e segundo, também, porque esse diálogo ajuda não só os profissionais, mas a própria sociedade a entender melhor o tema, né? A se interessar e entender um pouco melhor esse tema, que vem numa forma de sigla, mas ele é tão amplo e tão complexo que vale muito a pena trazer cada vez mais para a sociedade ter esse entendimento, né, professor? Olha, primeiro ficar registrado aqui que quem faz a curadoria do programa é a Carolina Correia, né? Parabéns, porque você foi buscar um texto lá do ano passado, no nosso caso aqui estamos falando em julho, né? De 2023, e esse texto é de agosto de 2022, está publicado lá no portal. O portal é uma riqueza de conteúdos aí, já com 11 anos, tá, pessoal? É, Se você colocar lá Llorente e Cuenca, você vai encontrar, inclusive, outras matérias relacionadas a essa grande empresa de relações públicas. E eles fizeram, na verdade, nesse artigo, um posicionamento, Uhum. como você disse, da empresa. E ela é uma empresa que assessora clientes grandes, né? E ela coloca essa questão do estamos falando, mas estamos fazendo? Quer dizer, fala-se muito, né? Inclusive a Exame atualmente está absolutamente voltada para a Exato, questão do ESG, né? exato. A Exame mudou de mãos, e o grupo que está tocando a Exame está absolutamente mergulhado nisso. A gente vê nas publicações, a gente vê no LinkedIn, E enfim. até tem curso de extensão agora pela Exame, então realmente eles estão mergulhados no tema. Nós poderíamos, o pessoal lá do sistema, né? Sistema Confep, Conrep, estão sempre procurando fazer assim uma espécie de dístico, né? A cada ano, né? Ter um mote, né? Já foi
de diversos tipos, nós poderíamos dizer, né? Se quiséssemos, poderíamos dizer relações públicas, o profissional de ESG ideal. Por Sim, quê? ó, isso dá um conteúdo muito interessante. Por quê? Porque é uma questão de satisfações ao público. Isso é muito importante. Essa é a visão do Marcelo Fischer, nosso diretor executivo aqui no Observatório da Comunicação Institucional. Satisfações ao público. Ele bate muito nessa tecla, que é a profissão, ou melhor, a terminologia public relations, surgiu num discurso nos Estados Unidos, se não me engano, foi Thomas Jefferson, e disse: as satisfações públicas. As empresas têm que dar satisfações públicas. Então, você tem que dar satisfações das suas ações. As ações vêm primeiro. Senão você fica respondendo à crise. Aconteceu um acidente de trabalho, aconteceu um acidente ambiental, aconteceu um caso de corrupção. Falamos aí das três coisas: social, ambiental, social, governança e ambiental. E a gente fica respondendo crise. O RP acabou aquela fase de ficar na antessala da diretoria fazendo release e cuidando de crise. Acabou isso. Dá licença, eu vou aí para dentro dessa sala, Exato, fazer parte da gestão. exato. Eu insisto nisso. Não adianta fazer belíssimos releases, ter as melhores estratégias, melhores fotos, os melhores locais, eventos, se isso não está refletindo práticas no chão da fábrica, no ponto de Exato. venda. Por isso, inclusive, nós vamos entrar depois no terceiro bloco, que o índice de transparência ativa ele amplia essa visão de satisfações públicas para além desse trinômio ESG, que, na minha opinião pessoal, é insuficiente. Já escrevi artigos no Observatório sobre isso. Quer dizer, serve muito como mantra, como uma coisa que vai se implantando, como uma cultura, está certo. Agora, quais são os instrumentos para implementar? O nosso exame da Auditoria Funcional da Comunicação Organizacional, por exemplo, é um instrumento que poderia ajudar as empresas a melhorar nesses quesitos ambiental, social e de governança. Sim, e esse ponto que o senhor comentou, que hoje o RP, né, o profissional de comunicação, ele tem que ter um lugar à mesa, é super importante, não só pelo advento das redes sociais, mas pela própria estrutura da empresa. Hoje não cabe numa organização não ter esses laços de relacionamento, não ter esses fluxos de comunicação. Não tem hoje como pensar num funcionário como a gente pensava antigamente na Revolução Industrial, onde o funcionário só punha pilha e apertava prego. Hoje a gente está tratando com outro tipo de cidadão e é preciso que a empresa esteja num outro patamar, preparada para assimilar, para receber e para trabalhar com esses grupos de pessoas. A gente até extrapola o conceito de público interno para pensar mesmo no trabalhador que ali faz parte, porque hoje interno como? Se hoje a gente tem home office e a gente tem uma estrutura totalmente virtualizada, né? Então, cada vez mais, o profissional de comunicação toma parte, né, desse lugar na mesa, porque cada vez mais falar de comunicação é falar de estratégia dentro da organização. Tem total a ver com as estratégias de alcance de metas, enfim, da sobrevivência da organização. E aí o ESG, ele entra como talvez eu possa dizer aqui como uma ferramenta ou uma estratégia de gestão, melhor dizendo, que super se acopla, primeiro, nessa realidade em que a gente vive, em que a empresa ela é comunicada não só, né, pelas suas atitudes, mas também pelos discursos desses colaboradores, mas também por aquilo que ela executa de fato. Mas veja como você acabou de fazer uma consideração que corrobora com o que eu tinha dito do trinômio. Quando Sim, você fala que ESG poderia ser visto como paradigma de gestão, o que você acabou de fazer? Você colocou a governança acima. Ela não está do lado do E e do S. Ela está acima, porque a governança é tudo.
Então esse trinômio ele acaba dando esses sustos na gente, entendeu? Porque a gente precisa conceituar bem, entendeu? É toda uma questão cultural. A Carolina já tinha falado, e é importante frisar a questão da gestão da reputação. A reputação ao longo de todo o tempo. Quer dizer, você começa no primeiro dia da empresa e vai embora. E o ERP está gerindo isso. Ele tem que fazer essa gestão. Quem é que cuida de memória da organização? É o RP. Entendeu? Isso vai muito além de assessoria de imprensa, muito além de gestão de crise. O observatório fez 10 anos. Cadê algum documento da fundação? Cadê uma foto daquele momento? Se alguém não guardou aquilo, se foi. Não tem como comemorar os marcos, né? E aquilo que eu falei no bloco anterior, do passado recente, quer dizer, com internet e redes sociais no nível que estão difundidas, a comunicação tornou-se preocupação central dos gestores, porque um vazamento, uma foto, uma sequência de imagens, um vídeo, um depoimento, um cliente que fotografou um estoque mal arrumado, uma cozinha em péssimas condições. Isso gera uma perda de mercado em milhões. O sujeito está economizando porque ele não quer ter alguém cuidando disso em casa. As perdas são valores de mercado na Bolsa. Exato. Só olhar as últimas crises aí, envolvendo, falar só duas marcas de supermercados, o Extra e o Carrefour. Né? A crise ela é ecumênica, ela atinge a todos, Exato. americanos e franceses. Enfim, Exato. isso aí. Bom, vamos seguir então para o próximo bloco, professor. Aproveitar e deixar quem está acompanhando a gente um pouco mais curioso. Espera mais um pouquinho, a gente volta já já. Chegamos ao terceiro bloco desse programa que hoje, dava conteúdo para fazer mais de 2 horas aqui de programa tranquilamente, né, professor? Mas agora vamos falar de índice de transparência ativa. Hoje a gente está com 2 tópicos aqui que, ao meu ver, são muito importantes e muitas vezes a empresa não dá a devida atenção. A gente vai falar do item 1.7, uniformes, e o item 1.8, papelaria. Explica um pouquinho para a gente, professor, sobre o que tangem esses 2 temas do índice. Bom, nós vimos falando sempre nesse terceiro bloco do exame, né, da auditoria funcional da comunicação organizacional para a aferição do índice de transparência ativa, que pode ser usado não apenas para aferir o índice, mas como uma checagem das suas práticas comunicacionais. Então, nós estamos agora na 7ª prática, né? São 200, e é ligada a uniformes. Né? Então, as empresas que têm principalmente atendimento ao público, franquias, vou falar de uma aqui que me aparece de cabeça, que é o pão de queijo, né? De pão de Minas, né? Ou então vamos pensar no McDonald's, ou então vamos pensar nos Correios, ou no seu concorrente, né? o FedEx. Então, essas pessoas estão uniformizadas. Isso faz parte da identidade da organização. Isso, entre aspas, vende a presença dessa empresa de uma boa forma organizada. Né? Claro, se os uniformes estiverem devidamente limpos e bem cuidados. E isso é uma coisa que a empresa precisa se preocupar. Não é? Ela vai dar lá alguns uniformes
o funcionário poder estar sempre com o seu do dia em ordem, né? E isso diz respeito ao primeiro R, né? Dos 5 R's, que é o reconhecimento. Quer dizer, a gente reconhece a empresa nos seus funcionários. Nesses casos, pelo uniforme, né? No caso de um IBGE, por exemplo, vai bater na sua porta. Eu me lembro que eles estão usando um colete e um crachá com código com QR codes, enfim, você identifica a pessoa e verifica se é mesmo para poder deixar entrar na sua casa. Isso tem tudo a ver não só com a identificação da empresa, mas também até muitas vezes com a segurança. Falando, por exemplo, do IBGE, isso tem total a ver, né, com segurança. Falando, por exemplo, de McDonald's, esse ponto que o senhor colocou é muito específico e muito interessante. Não é só o uniforme, é a organização, a limpeza, a padronização desse uniforme. Então, tem tudo a ver. Não é uma preocupação só com a identidade visual do uniforme, mas também como ele é utilizado, como ele é posto em prática dentro da organização. Então, veja, não é um simples ponto da padronização do uniforme, mas sim tudo aquilo que envolve, né, essa veiculação dessa identidade dessa empresa por meio, né, dessa vestimenta. É um quesito, né? É um quesito entre muitos. Uhum. E uma auditoria, ela precisa obrigatoriamente cobrir todo o espectro de atuação da empresa. Se a empresa não tem atendimento em casa, não tem a saída física do funcionário, não é necessário o uniforme. Então, quando acontece isso, o item ele é não aplicável, é marcado como não aplicável no nosso sistema, que o sistema já disse é gratuito e ilimitado. Quem quiser estar nos ouvindo, quiser lançar a mão da ferramenta, o aplicativo é ilimitado e gratuito. Você lança lá, não aplicável, aquele quesito. Ele não vai prejudicar a nota final da análise. Bom, a mesma coisa papelaria, né, professor? Isso a gente toma mais contato, nós que somos, digamos assim, burocratas, e burocrata não veja aí como algo pejorativo. O que é o burocrata? É o sujeito que trabalha no regime de escritório, né? As universidades são burocratas, são burocráticas. Por quê? Porque a gente acredita em diploma, acredita em papel, acredita em prova, acredita em nota lançada em sistema. Então, a gente vive uma cultura de papel, e burocracia não é sinônimo de coisa ruim. A burocracia excessiva, sim. A burocracia mal desenhada, sim, mas a burocracia é necessária na nossa vida em alguns setores mais que outros, né? Quando a gente lida com muito documento, né? E no caso das empresas, que nós, como profissionais de comunicação, profissionais de relações públicas, nos deparamos com pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, uma coisa que a gente sempre toca é a questão da papelaria, né? Ela está uniforme, né? Você tem uma marca, você tem uma cor, você tem os documentos, você tem os cartões, você tem as peças, você vai ter a frota, você vai ter o uniforme, e tudo isso está lançando uma identidade visual, uma identidade gráfica, e é preciso que alguém se preocupe com isso, Sim. né? E está dentro do exame voltado para reconhecimento. Bom, professor, acabei de receber aqui do diretor que a gente já está em cima do nosso tempo. Conseguimos. Agradeço mais uma vez pelas palavras, pela conversa aí, que é sempre tão produtiva. A você que está acompanhando a gente, obrigada pela audiência, obrigada por acompanhar aqui os nossos programas. Bom, e nos vemos no próximo, né, professor? Sim, sempre agradecendo a Mega Brasil, o grande apoio, e chamando atenção para nossa presença em todas as redes sociais. Grande abraço, até a Até a próxima. próxima.